Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. E aqui nós vamos tratar de ciência, física, cosmologia, mais especificamente, claro, e, obviamente, teologia, trabalhando dentro da teologia cristã. Bom, e hoje eu quero começar uma nova série, na realidade vai ser uma temporada, uma série com você, para a gente tratar um pouquinho do assunto, no caso um assunto um pouco mais temático, um assunto de um livro, desse livro, estou com ele aqui em mãos, O Mundo Perdido de Adão e Eva, tá? O debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis, tá? É um livro da série Ciência e Fé Cristã, da editora Ultimato, em parceria com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Essa edição que eu tenho em minhas mãos é uma edição de 2016, versão inclusive em português, né? Essa edição é em português, e eu quero trabalhar com você nessa primeira temporada, ou nessa primeira série, vamos dizer assim, aqui do Cosmotel. Eu quero tratar justamente deste livro com você. Como é que vai funcionar essa dinâmica que eu quero trabalhar com você? Aqui eu vou trabalhar cada um dos capítulos que tem. Aqui no caso nós temos 21 capítulos, introdução e conclusão. Então a gente vai ter aí aproximadamente 23 episódios, tá? Ou capítulos dessa série ou dessa temporada somente sobre esse assunto do mundo perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis. O autor, eu acabei esquecendo de falar o nome do autor, né? Principalmente o nome do autor, John Walton, com participação de N.T. Wright. Tá? N.T. Wright aqui no Brasil está bastante conhecido, inclusive nesses últimos anos, com diversas publicações em português, como Paulo, uma biografia, A Ressurreição do Filho de Deus, excelente livro também. Então tem bastante coisa aqui para a gente poder tratar, mas a gente vai tratar especificamente desse livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva. Tá? Então eu quero trabalhar com você com esses 23 episódios, né? Hoje vai ser, na realidade, a introdução deste livro, que vai ser também a introdução dessa série, tá? E como é que vai funcionar, então? Vai ser esses episódios, 23 episódios, introdução, 21 capítulos, ou proposições. Daqui a pouquinho eu já vou falar como é que é a organização do livro também, né? Porque a gente vai trabalhar com esse livro, com essa temática, e eu quero explicar também como é que funciona o pensamento, ou como é que funciona esse livro que nós vamos trabalhar aqui do John Walton. E também no final uma conclusão, que é onde eu vou fazer um fechamento geral desse pensamento do John Walton. Tá? Bom, então a gente vai trabalhar justamente com isso. Hoje vai ser a introdução, mas antes de começando propriamente dito, né? Quem é John Walton, tá? John Walton, pela orelha do próprio livro que tem aqui nessa edição em português da editora Ultimato, na época que esse livro foi publicado, ou seja, em 2016, John Walton era, acredito que ainda seja, nesse momento que eu estou gravando, ele é professor de Antigo Testamento no Eton College, lá em Illinois, lá nos Estados Unidos, é editor e autor de comentários e estudos comparativos sobre o Antigo Oriente Próximo. Tem um outro livro dele também muito bom em português, que eu recomendo muito, que é um comentário bíblico Atos do Antigo Testamento. É quase que um comentário de verso a verso. Excelente livro. Escrito por ele, John Walton, e tem outros dois autores, mas aqui na descrição desse episódio vai estar direitinho, tá? Esse livro que eu vou deixar para você. E ele também é autor, a pesquisa dele é justamente dentro do Antigo Oriente Próximo. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que seria isso. E ele também é autor de diversos outros livros, de uma série chamada The Lost World, O Mundo Perdido. Tá? Ele tem O Mundo Perdido de Gênesis 1, tá? O Mundo Perdido de Adão e Eva, que é esse que a gente tem em português. O Mundo Perdido de Gênesis 1 não tem em português. Na realidade, dessa série, The Lost World, nós só temos o livro esse aqui, O Mundo Perdido de Adão e Eva, e O Mundo Perdido do Dilúvio, tá em português. Em inglês tem as outras edições, mas eu vou deixar aqui também o link da editora por onde ele publica essa série, para você poder acompanhar, caso você queira adquirir também essa série. É muito boa, tá? É muito boa mesmo, altamente recomendável. Tá? N.T. Wright, acho que você já deve conhecer, tá? Ele teve algumas participações aqui durante essa edição desse livro, tá?
junto com o John Walton. N.T. Wright, ele é um pastor anglicano lá na igreja, lá na Inglaterra, tá? Então ele faz parte lá da igreja igreja anglicana na Inglaterra, tá certo? Bom, então vamos introduzir diretamente o assunto dessa edição. Um outro detalhe que eu esqueci de mencionar é que esses episódios vai ter aí uma duração de mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos de 30 minutos, 40 minutos no máximo. Então é uma coisa um pouco mais rápida do que a gente costuma trabalhar em palestras e tudo mais, tá? Um outro detalhe antes de começar, isto não é uma leitura comentada. Eu não vou fazer leitura do livro, porque você pode adquirir o livro, e eu recomendo fortemente que você adquira e leia o livro, tá? Isso não é uma leitura comentada. Esse episódio e esses comentários que eu falei aqui não substitui a leitura do livro, obviamente. Tem muita coisa que o John Walton coloca aqui que eu não vou comentar. Algumas coisinhas que ele não cita, eu vou acabar acrescentando aqui para você, algumas fontes, alguns detalhes, inclusive adicionais, tá? Então, não deixe de ler o livro, tá? É importantíssimo que você leia este livro que nós vamos comentar, que é excelente, é um livro excelente. Como é que é a ideia do livro, ou como é que o livro está construído, está montado? O John Walton, ele faz o seguinte, tanto nesse livro quanto diversos outros livros que ele trabalha, tá? Ele tem uma tese, tá? Ou seja, ele tem uma ideia central que ele quer trabalhar, que ele quer defender. Em cima dessa tese central, ele vai construir, vamos dizer assim, proposições. No caso deste livro que nós temos em mão, O Mundo Perdido de Adão e Eva, nós temos 21 proposições. Tá? E essas proposições são enumeradas, são encadeadas e são sequenciais, tá? Isso são termos aí que a gente gosta de utilizar bastante na matemática, tá? Apenas para ter um rigor no seguinte sentido: a proposição 1 vai seguir ou é anterior à proposição 2, que é anterior à terceira, e tem uma cadeia lógica, tem uma cadeia muito bem ajustada e muito bem organizada. É mais ou menos essa ideia. No final das contas, depois, obviamente, no caso que eu estou trabalhando com você, dessas 21 proposições, você vai ter uma ideia geral do pensamento completo do que ele está defendendo aqui no caso do mundo perdido de Adão e Eva, tá certo? Então essa é a ideia que tem em geral no livro. Apenas adiantando um outro detalhe, para quem já acompanha os trabalhos da ABC2, ou até mesmo do grupo de física, ou lá do núcleo de ciências naturais e fé cristã da ABC2, de algumas coisas que eu já trabalhei também, inclusive aqui também no canal. Aqui é uma visão particular do John Walton, tá? Então eu vou apresentar exatamente como o John Walton coloca, tá? Tem algumas coisinhas que eu concordo com ele, outras nem tanto, outras eu acho que dá para melhorar e tudo mais, mas isso é só que eu não estou para falar de mim aqui, eu estou para falar do John Walton e do trabalho dele, tá certo? Então tenha isso em mente, tá? E o que ele vai trabalhar aqui é apenas um modelo específico. Mais pra frente isso vai ficar mais claro, tá? Inclusive em outros episódios. Aqui tem um modelo específico de Adão e Eva que o John Walton trabalha. Não existe só esse modelo, existem outros modelos. Não é um modelo perfeito, tem críticas que se faz a esse modelo, mas não é minha intenção alguma de criticar o modelo do John Walton, apresentar outras alternativas, não. Nada disso. Vou apresentar ao que está no livro, tá? No livro O Mundo Perdido de Adão e Eva. Tá? Eu também estou escrevendo lá no site horadeberear.com.br, lá na coluna onde eu tenho, a coluna chamada Cosmotel, que é o nome dessa, vamos dizer assim, desse canal por onde você está ouvindo, tanto do canal do YouTube quanto do podcast, Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo universo. Lá no Hora de Berear tem essa coluna Cosmotel, e lá eu estou escrevendo também uma série, As Origens do Homem, aonde eu estou me baseando neste livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva. Claro que lá não estou reescrevendo o livro ou fazendo comentários apenas do livro, não, texto por texto, você pode pegar o livro diretamente, não, lá nessa série eu estou trabalhando um pouquinho diferente. É claro que eu vou trabalhar cada um dos textos ou cada um dos capítulos do John Walton, só que eu vou dar uma expandida, eu vou trabalhar com algumas outras coisinhas a mais do que o Walton trabalha, porque a minha ideia lá é com relação às origens do homem. Mas o homem não tem só uma origem? Pois é,
Essa é a ideia da série que eu estou escrevendo lá, tá? As origens do homem, tá? Então lá vai ter muito mais coisas do que apenas, que já é muita coisa, do que o John Walton trabalha. Então o link vai estar aqui também nos comentários, você pode ver tanto a coluna quanto a série, ou fique à vontade para acompanhar. Toda sexta e sábado sai uma coluna nova lá, não só sobre as origens do homem, mas sobre diversos outros assuntos, porque eu trabalho com cosmologia e teologia, tá? Lá dentro do Cosmotel. Bom, introdução ao livro então, que seria, vamos dizer assim, praticamente um capítulo do livro do John Walton, né? O John Walton ele vai trabalhar então nesse capítulo, ou nessa introdução, ele vai dar algum panorama. Principalmente, eu estou até dando uma folheada no livro aqui, ou seja, vai ter algumas leituras que eu vou fazer, não hoje necessariamente, mas em alguns outros pontos, um pouquinho mais, em alguns outros episódios mais para frente, eu vou pegar, fazer uma leitura de algum parágrafo ou outro, porque vai estar com uma ideia muito central, tá? Então, nessa introdução que o John Walton vai fazer desse livro aqui, o foco dele principal é a questão da interpretação bíblica. Tá? Eu já vou deixar logo claro o que eu vou trabalhar, não John Walton, mas o que eu vou citar de interpretação bíblica, até para diferenciar um pouquinho do palavreado que o John Walton trabalha, que a interpretação bíblica, para mim, Alexandre, é uma separação, ou eu faço uma separação, ou uma conjunção, talvez fica melhor assim, uma conjunção de duas outras palavras, chamada hermenêutica bíblica e exegese bíblica. Na realidade não é meu, mas eu estou pegando emprestado do Gordon Fee e do Douglas Stuart, do livro Entendes o que Lês? É um livro também que está inclusive em português, vai estar aqui na descrição desse episódio. Esse livro, Entendes o que Lês? Um guia para entender a Bíblia com o auxílio da exegese e da hermenêutica. Então, interpretação bíblica é a soma dessas duas coisas, exegese e hermenêutica. O que é exegese? Exegese bíblica é você entender o texto bíblico dentro do seu contexto, do seu rio cultural. John Walton vai trabalhar, vai desmanchar essa ideia de rio cultural aqui em outros episódios, a gente vai comentar bastante sobre isso, mas rio cultural, apenas para você ter uma ideia, é o contexto aonde está escrito ou onde o texto bíblico foi produzido. Só para a gente se situar em questão de geografia, de idade e tudo mais, tá? Rio cultural aqui é onde está, obviamente a gente está falando de Adão e Eva, né? Então é do texto de Gênesis, mais especificamente Gênesis capítulo 2, capítulo 3, que é onde John Walton vai trabalhar mais especificamente. Esse texto foi produzido dentro ali do que nós chamamos de Antigo Oriente Próximo, tá? Ou atualmente Oriente Médio, tá? Mais ou menos ali, vamos arredondar as datas, tá? É só uma questão de arredondamento de datas para facilitar as coisas. Século 15 antes de Cristo, tá? 1400 e pouquinho antes de Cristo, tá? Então esse é o arredondamento todo. Aqui tem muitos arredondamentos, tá? É só para a gente se situar geograficamente e na questão do tempo, tá? Então é isso que a gente entende como rio cultural, ou seja, o texto bíblico foi produzido nesse contexto geográfico e nesse contexto temporal, tá? E é claro que ali naquela região que nós chamamos de Antigo Oriente Próximo, porque é justamente naquela época, não é hoje em dia, temos ali diversos povos, tá? Tem cananeus, que são vários povos, tem sumérios, babilônicos, acadianos, egípcios e por ali vai. Então tem muita gente ali, tem muitos povos diferentes, de diversas culturas, completamente diferentes e tudo mais, e o nome de tudo isso que nós chamamos, inclusive está ali até naquela região entre rios, né, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que é o que seria no futuro, mas já é antigo, já acabou, cidade da Babilônia, que é os babilônios, né, atualmente fica mais ou menos no sul da cidade de Bagdá, no Iraque, só para você ter uma ideia atual do que a gente está falando de tudo isso. Então, a soma de tudo isso é o que nós chamamos de Antigo Oriente Próximo, AOP. Então, quando eu falar AOP, tenha em mente Antigo Oriente Próximo, que é toda essa região, nessa época do século XV a.C., tá? Então, entender o texto bíblico dentro do seu contexto, dentro do seu rio cultural, é fazer uma exegese bíblica, é entender tudo isso. Ou seja, entender a mensagem original do escritor original ou para o remetente original. Veja que quando eu estou falando de original ou originais, não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com brasileiro, século XXI, pensamento ocidental, não.
Exegese bíblica trata não de nós, trata daquela época apenas, tá? Não tem nada a ver conosco. Por outro lado, a hermenêutica bíblica, sim. A hermenêutica bíblica vai pegar o texto e fazer uma transcendência, vai tirar o texto daquela época, a mensagem daquela época, e vai transcender ao longo dos séculos futuros, durante o período do Novo Testamento, durante o período da história da igreja, durante o nosso período, e vai para o futuro também. Tenha em mente também que não fica restrito apenas à região do Oriente Médio, mas fica, não restrito, mas fica ilimitado, melhor dizendo, em toda a geografia ou em todo o planeta, em todos os períodos, tá? Todos os períodos da vida do ser humano, ou seja, não está restrito ao século XV a.C., mas está em todas as épocas, na época de Cristo, nos séculos da história da igreja, no século atual e no século futuro. Então, transcender a mensagem original ao longo do tempo e ao longo de povos e tudo mais, é o que nós chamamos de hermenêutica bíblica. Apenas para você ter uma ideia, para você fazer uma diferenciação um pouco melhor, pense que exegese é entender o texto no seu contexto e hermenêutica é entender o texto em sua aplicação. Aplicação aonde? Aonde você quiser, no período que você quiser. Isso é hermenêutica bíblica. Mas, para a gente poder fazer uma boa hermenêutica bíblica, nós temos que fazer uma boa exegese bíblica. A gente tem que entender o que o texto quer dizer dentro do seu contexto original. Não adianta eu fazer uma hermenêutica bíblica completamente aleatória. O texto está falando para mim aqui e tal, vou ler ele literalmente ou qualquer coisa do tipo, vou desconsiderar o que ele é. Não, aí eu estou fazendo uma exegese. Eu estou fazendo não uma exegese. Uma exegese seria eu tirar a interpretação que eu quiser do texto, tá? Não é isso. Eu tenho que fazer, muito bem feito, primeiro uma exegese bíblica, depois uma hermenêutica. E o que nós vamos trabalhar, aliás, o que o John Walton vai trabalhar aqui, mais especificamente, é uma exegese bíblica, tá? Então ele vai falar da questão da interpretação bíblica, né? Aqui ele vai falar muito da interpretação de Gênesis de 1 a 3, Gênesis de 1 a 11... sempre interpretação bíblica e tudo mais, mas tenha isso em mente, essa questão ou essa separação de exegese bíblica e hermenêutica bíblica. John Walton aqui vai trabalhar mais especificamente, tá? É claro que ele vai dar muitos pontos em questão de hermenêutica bíblica, mas quando você lê todo o livro, você vai ter uma ideia de exegese bíblica, tá certo? Então ele vai falar sobre um pouquinho da questão da história da interpretação bíblica, como é que isso, vamos dizer assim, foi produzido ao longo do tempo, ou seja, como é que as nossas ideias sobre interpretação bíblica foi sendo trabalhado ao longo do tempo. E aqui tem um componente muito específico, muito especial, que você não pode esquecer, que é o seguinte: John Walton, como eu falei, ele é professor de Antigo Testamento, ele é professor de seminário bíblico, seminário teológico, ele não é cientista. John Walton mesmo fala que inclusive tem se eu não me engano, é no capítulo, no próximo a gente vai ver isso, tá? Ele fala até isso com todas as palavras: eu não sou cientista, eu não estou trabalhando com ciência aqui, eu estou trabalhando com texto bíblico, com literatura bíblica, tá? Então tudo isso que eu vou comentar aqui é literatura bíblica. Aqui, e ele faz isso de uma forma perfeita, vamos poder dizer assim. Ele não trabalha com ciência, não tem teoria da evolução, não tem nada. Mas espera, tá falando de Adão e Eva e não tem teoria da evolução? Não tem teoria da evolução aqui não. Aqui só tem texto bíblico. Ou seja, a questão da ciência, para nós entendermos o texto bíblico, é importante? Bom, é importante, sim, eu acho que é importante, mas não é essencial. Você pode até não saber nada sobre biologia, sobre teoria da evolução, e a gente não vai comentar sobre isso aqui, tá? Então por isso que eu só vou fazer apenas citações. Não vou comentar aqui sobre a questão de evolução ou ancestralidade em comum e tudo mais, porque John Walton nem trabalha com isso, então não faz sentido eu trabalhar com isso, porque eu vou estar extrapolando ao que ele está colocando aqui. Você não precisa nem saber disso para entender o que é esse texto de Gênesis capítulo de 1 a 3 com relação a Adão e Eva. Você nem precisa saber teoria da evolução. Não precisa. Não é necessário. Não é necessário. Tá?
Confia em mim. Aliás, confia no John Walton. Em mim não, confia no John Walton. Vai nele, pega na mão dele e vai tranquilo que você vai longe. Não precisa saber biologia ou teoria da evolução para entender o texto bíblico de Gênesis de 1 a 3. Com isso em mente, obviamente, eu não estou falando sobre a teoria da evolução, não estou falando de ciência, também não estou falando, como alguns podem estar procurando ou podem ter isso em mente, de criacionismo da Terra jovem, criacionismo da Terra antiga, criacionismo evolutivo ou evolucionário, design inteligente, evolucionismo teísta, evoteísmo, que é mais que a gente coloca aí, e qualquer outra visão cristã, sim, são todas visões cristãs, qualquer uma dessas coisas nesse meio. Eu não vou falar absolutamente nada disso, porque o John Walton não fala nada disso. Então, não tem nada para se falar dessas outras visões. Tá? Não é uma leitura literal do texto, não é a leitura alegórica, não é a leitura mitológica, ou qualquer outro tipo de asneira que o pessoal fala, mitológica no sentido de história inventada, ou qualquer outra coisa do tipo. Não, não é nada disso. Isso aqui é interpretação bíblica, exegese bíblica, tá? Então, eu vou ler aqui um pedacinho na página 13, que tá excelente, vai simplesmente fechar essa questão de precisar ou não ter teoria científica para a gente entender esse texto. Com isso em mente, ou seja, na questão que o John Walton está falando aqui na página 13 deste livro, dessa edição que eu falei para você, O Mundo Perdido de Adão e Eva, edição em português, com isso em mente, não darei muita atenção à questão da legitimidade das afirmações científicas. Na realidade, ele nem faz isso, tá? Ele escreve essa introdução, mas acho que ele esqueceu. Ele nem fala, às vezes cita alguma coisa, mas o texto é irrelevante. É irrelevante você saber ciência ou não, afirmação científica ou não, para você entender esse texto. É irrelevante. E eu vou com ele. Nesse ponto aqui eu não abro, John Walton tá certinho. Em vez disso, John Walton falando, conduzirei uma leitura atenta da Bíblia como um documento antigo e como escritura, E maiúsculo, para explorar suas afirmações. Veja que o John Walton já começa, e isso nós vamos trabalhar muito bem no próximo episódio, que Gênesis é um documento antigo, ele já começa a falar que o texto bíblico, a Bíblia Sagrada, palavra de Deus revelada, a Bíblia não contém, é a palavra de Deus revelada, revela Deus em um sentido pessoal, inerrante, não há erro na escritura. Muito cuidado com essa frase, que eu estou falando que não há erro na revelação. Não estou fazendo, ou a Bíblia nem tenta fazer isso sobre erro científico ou qualquer outra coisa do tipo. Isso não tem nada a ver com a história, mas não, a Bíblia é inerrante. Inerrante no sentido de revelação especial de Deus. Mais pra frente a gente vai falar, aliás, John Walton vai comentar sobre isso, e a gente vai comentar sobre isso, o que é a revelação especial de Deus, tá? Então, a Bíblia é um documento antigo. Sim, porque ela foi escrita, nesse texto aqui, como eu mencionei, no Antigo Oriente Próximo. Lembra do Alper? Lá no meio lá dos cananeus, egípcios, babilônicos, aquela turma toda, lá no século XV a.C., já tem aí, conta baixa, 3.500 anos. 3.500 anos, qualquer coisa é um documento antigo. Você pega, por exemplo, a carta, e nós temos o original que eu digo é o original escrito à mão, que a cabeça, o autógrafo original de Pero Vaz de Caminha, na ocasião da descoberta do Brasil, por exemplo, que é de 1500, 500 anos já é um documento, para mim, muito antigo. Eu pego aquela carta que tem na internet, você pode ver lá dentro do site da Biblioteca Nacional, você tem ali as fotos da carta da descoberta do Brasil, de Pero Vaz de Caminha, escrito em português de Portugal há 500 anos. Eu bato o olho naquilo ali, eu sei português, eu sei escrever, fui muito bem alfabetizado, inclusive, mas eu não tenho, batendo o primeiro olho, eu não consigo entender o que está escrito naquele texto. É complicado. Agora pega um texto de 3.500 anos atrás, lá para trás de nós, escrito em hebraico arcaico, que não é o hebraico moderno, escrito numa região que não existe ninguém mais daquela época como o povo hoje em dia, tem algumas misturas e tudo mais ali. Hoje em dia, como é que faz? Sim, nós temos a Torá hoje, inclusive eu tenho uma Torá aqui em casa, com o texto de Gênesis,
escrito em hebraico com sinais maçoréticos. Esses sinais maçoréticos, esse hebraico, a gente arredonda ali do século quinto do século VI, VII, 500, 600 depois de Cristo. E é uma dificuldade para a gente ler. Eu não sei hebraico como eu queria saber, e eu tenho dificuldade gigantesca para ler aquilo lá, para ler e para entender. A Bíblia é um documento antigo. Tenha isso em mente. Ela é um documento antigo. Se a gente tem a dificuldade de ler um documento de 500 anos atrás, imagina de ler um documento de 3.500 anos atrás, tá? Então tenha isso em mente, a questão do texto bíblico original, ou seja, do texto bíblico, e a gente não tem o original, tá? Sempre tenha isso em mente. Um outro detalhe que John Walton vai chamar a atenção é a questão da criação, tá? Nós, como cristãos, nós temos uma ideia teológica correta, não é errada, de que Deus criou todas as coisas ex nihilo, tá? E vamos dizer assim, criou todas as coisas do nada. Tinha uma época aí agora vai começar as aspas. Tinha uma época que não existia nada no sentido físico, tá? Então tudo isso é uma construção teológica. Não estou falando de ciência, estou falando de teoria de Big Bang. Não, também tem isso na teoria de Big Bang, mas não é disso que eu estou falando ainda, tá? Ou agora, tá? Então tem um momento que começa tudo isso. Todas as coisas têm um início. Só que a Bíblia não fala de ex nihilo. Inclusive, essa expressão ex nihilo é uma expressão em latim, não tem latim no texto bíblico, nem no Novo Testamento, tá? Mas isso é uma construção teológica que nós fizemos principalmente no século II depois de Cristo, né? E aí tem um outro pedaço aqui que eu queria ler para você, que é muito interessante, que é com relação à questão de autoridade do texto bíblico. Porque o texto bíblico, como eu já falei aqui, ele é um documento antigo, não fala nada de ciência, não tem ciência, tanto que até eu falei, John Walton falou, e aqui eu vou até um pouquinho mais extremo de John Walton, é completamente irrelevante você saber ou não sobre ciência para ler esse texto. É desnecessário utilizar ciência que eu quero dizer ciências naturais, biologia, química, física, cosmologia. Calma, a gente não vai jogar cosmologia fora, tá? Mas não é necessário você saber cosmologia para ler esse texto, tá? Mas a autoridade bíblica, porque ela é um texto inerrante, continua com a sua autoridade dada por Deus. Nada mudou. Então veja, por exemplo, no finalzinho, no capítulo 3, na página 13 desse mesmo livro, ele vai dar um detalhe muito interessante com relação a isso, tá? Eu não vou fazer, como eu mencionei, não vou fazer grandes leituras no texto, mas tem aquelas muito fundamentais assim para a gente poder dar uma cimentada boa no pensamento. Paralelamente, o espectro amplo do núcleo teológico é mantido, ou seja, mesmo com essas ideias de questão de ciência que a gente não precisa, é questão de autoridade bíblica, é isso que o autor está falando aqui. Paralelamente, o espectro amplo do núcleo teológico é mantido, a teologia é mantida, que a Escritura possui autoridade, que Deus teve papel íntimo e ativo enquanto Criador, que a criação material foi ex nihilo. Guarde essa frase, porque isso mais para frente não é objeto central deste livro. John Walton vai trabalhar isso melhor no livro The Lost World of Genesis 1. Desculpa a minha expressão em inglês, eu não sei falar direito inglês, então eu vou falar sempre arrastado, mas eu sempre vou fazer uma tradução mais ou menos para o português. O Mundo Perdido de Gênesis 1, que não tem em português esse livro, tá? Nesse livro é que John Walton vai trabalhar muito bem com essa questão, mas aqui nesse livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva, ele vai trabalhar um pouquinho. Guarde essa frase, que a criação material foi ex nihilo. Isso é um pressuposto, isso está no cerne da teologia. Guarde essa frase, porque mais para frente, eu vou comentar aqui algumas coisas que John Walton coloca, que no pensamento de Gênesis 1 não tem essa ideia de ex nihilo. Pera, a Bíblia tem ou não tem ex nihilo? Lá na frente eu vou explicar isso melhorzinho para você, tá? Mas guarde essa frase, que é uma afirmação, que a criação material foi ex nihilo, do nada. É teologia, não estou falando de cosmologia aqui ainda, tá? Que fomos todos criados por Deus. Continua isso como pressuposto autoritativo da Bíblia. E que houve um ponto no tempo em que o pecado entrou no mundo
gerando a necessidade, portanto, de salvação. Então veja que esse núcleo teológico, como nós vamos estudar aqui neste livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva, não é perdido, não é largado de mão, não é deixado de lado, tá? Então, tenha isso em mente. E aí, na frase seguinte, no parágrafo seguinte, eu vou já concluir justamente com essa frase. John Walton, ele é perfeito, no bom português, bem traduzido aqui. Nós, John Walton falando, nós não somos obrigados a conformar a Bíblia, seja com seu contexto cultural, seja com a ciência moderna. Porém, se há uma interpretação do Gênesis, por exemplo, que coincida com o que encontramos com características do mundo antigo ou com o que parece ser conclusões científicas sólidas, melhor. Ou seja, em outras palavras, se a coisa bater bem, se não bater, tá bem também. Tá? Mas o foco da Bíblia não é falar sobre ciência, a Bíblia não tem nada de ciência. Tenha isso em mente. O texto bíblico não fala de ciência. Gênesis não fala de cosmologia, não fala de astronomia. Bíblia, em Gênesis 1, não fala de teoria do Big Bang. O texto bíblico não fala. Ah, mas eu vejo alguma coisa. Bom, você pode fazer o que você quiser da sua vida porque você é livre para você fazer o que você quiser, para você pensar o que você quiser. Ninguém, muito menos eu, vou te obrigar a pensar diferente. Não. Isso é livre para você fazer o que você quiser. Mas coloque as bases direitinho. A Bíblia não fala disso. Você quer falar? Tudo bem. Inclusive, no texto que eu escrevi lá no Cosmotel, que está aqui na descrição do episódio, que é As Origens do Homem, Introdução, tá? Eu coloquei lá nesse texto, já está publicado inclusive, tá? Tem uma frasezinha que eu coloquei no finalzinho de uma das partes lá, que é o seguinte: esses israelitas, ou seja, os camaradas do contexto do texto de Gênesis, que são os destinatários originais, não nós, no mundo antigo, entenderam perfeitamente, isso aqui são palavras minhas, não é do John Walton, tá? Entenderam perfeitamente o que o texto da origem do homem quis dizer. Nós, atualmente, é que temos que quebrar a cabeça para fazer uma correta exegese. O problema é nosso. Nem preciso dizer que o que eu farei nessa série que eu estou escrevendo, não é uma teologização da ciência e nem uma cientificação da teologia. Obviamente, uma leitura ao pé da letra do texto também já descarto, tá? Isso, no caso, sou eu. Mas o que eu queria destacar para você aqui, e aí eu já vou concluir esse episódio de agora, é que essa questão de teologização da ciência e cientificação da teologia são expressões que eu inventei, eu devo ter puxado de fonte de alguém por aí, tá? Mas são expressões que eu achei bonitinha, então eu sempre uso essas expressões. O que é teologização da ciência ou cientificação da teologia? São expressões onde eu faço concordismos com o texto bíblico e com a ciência. Eu vou ali ler estou ali com Gênesis 1 e vou entender ali uma teoria do Big Bang. Haja luz e houve luz. Bum! Aqui o Big Bang. Então eu vou fazer leituras concordistas nesse nível, tá? Então, tem várias linhas concordistas, não só uma, mas tem várias, aonde eu vou concordar a ciência com o texto bíblico, ou eu vou fazer o inverso, eu vou concordar o texto bíblico com a ciência. Isso que é a teologização da ciência, ou cientificação da teologia. Essa bagunça toda. John Walton não faz isso. No livro que nós estamos trabalhando, O Mundo Perdido de Adão e Eva. Eita, O Mundo Perdido não de Walton, não. O Mundo Perdido de Adão e Eva, do John Walton. Ele não faz isso. Eu não faço isso na série lá no site do Hora de Bereá, como você pode acompanhar depois, tá? Que eu também estou escrevendo. Não faço isso, ou seja, eu não faço concordismos, porque eu discordo do concordismo completamente. Inclusive tem até um link, se você passar lá nessa parte, não é a teologização da ciência, nenhuma cientificação da teologia, tem uma outra coluna que eu escrevi sobre isso, tá? As origens, a ciência que discorda da Bíblia. Esse é o título da outra coluna que eu coloquei, né? Ou seja, não faz sentido a gente colocar esse tipo de coisa. Inclusive, John Walton vai não nesse livro, mas em outros... Nesse livro também ele acaba falando um pouco disso, mas em outros livros, por exemplo, como... Tem um outro livro que infelizmente não está traduzido em português, Genesis 1, As Ancient Cosmology.
Gênesis 1 como a cosmologia antiga, fazendo a tradução livre. Excelente livro, tá? Excelente livro. Eu vou deixar inclusive a descrição dele aqui, caso você não tá na série O Mundo Perdido, mas é um outro livro excelente também, magnífico, tá? Que você pode acompanhar depois, tá? E ele vai justamente trabalhar com isso que, tá, você quer fazer concordismo com a ciência e a teologia? Com qual ciência? Ciência do século XXI? Do século XX? No século XIX a gente não tinha teoria do Big Bang, tá? No século X a gente ainda trabalhava com geocentrismo e nem heliocentrismo nós tínhamos. Você quer trabalhar com essa ciência daquela época? Qual ciência você está trabalhando? Você está fazendo concordismo da teologia, ou seja, do texto bíblico com a ciência, mas vamos lá, vamos ser um pouquinho mais específico. Com a ciência do século 23. Então, ainda nesse exato momento nós não sabemos, e eu acredito que não exista, tá? Como cientista, eu acredito que não exista. Sim, cientistas têm crenças também, tá? Que não exista universos paralelos, multiverso, essa coisa toda de teoria de cordas, teoria M e tudo mais. Eu não acredito nisso, tá? Inclusive eu trabalhei com isso na graduação. O meu TCC foi sobre teoria M, uma possibilidade de unificação das leis da física com universos paralelos e choque de universos paralelos. Então, eu não acredito que isso exista no mundo real, mas suponhamos que daqui a 100 anos, opa, tá aí, descobrimos multiverso, universos paralelos. O concordismo que eu vou fazer de Gênesis 1 com essa ciência de universos paralelos, eu vou encaixar isso de alguma forma ali? Como é que é? Isso é o John Walton trabalhando principalmente nesse livro Gênesis 1 como uma cosmologia antiga. Tá? Genesis 1 as Ancient Cosmology, tá? Com qual ciência? Então, fechando então todo esse primeiro episódio, essa introdução, é esse o livro que nós vamos trabalhar, O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis, autor John Walton com participação de N.T. Wright. São dois autores excelentes, tá? N.T. Wright é maravilhoso, John Walton, eu sou até suspeito porque eu estou justamente pegando um livro dele para trabalharmos nessa série que nós vamos trabalhar aqui com relação a nessa primeira série ou nessa primeira temporada, né? Vamos ver como é que nós vamos fazer isso, tá? Espero que você tenha gostado. E se você gostou, se você está assistindo isso pelo YouTube, deixa aí o seu like, se inscreva no canal com esses comentários que todo mundo faz, tá? Ou se você está ouvindo no podcast e não tem joinha, não tem nada, apenas faça o seguinte: se você gostou, pegue e compartilhe no grupo da família, no almoço de domingo, ali no grupo do Zap das tias e tudo mais. Compartilhe, olha, eu achei esse comentário aqui de cosmologia e teologia no mesmo universo, achei esse negócio aqui meio interessante. O que vocês acham? Compartilhem, tá? Deixem comentários também, tanto no canal do YouTube, ou me procure nas redes sociais, vai estar aí os meus contatos. Fique à vontade, tá? Por isso, é só, e até a próxima.